bem-vindos a mais uma reunião da igreja em Limeira. E se você não está aqui presente, está nos acompanhando aí da sua casa, nós queremos encorajar você a que você tem que fazer um esforço adicional na sua casa, né? A sua casa é um lugar bem cômodo, bem gostoso, a gente gosta de ficar em casa, bem no conforto do sofá, mas às vezes não coopera para nós exercitarmos o nosso espírito e nos conectarmos com o Senhor. Então você aí na sua casa precisa de um esforço adicional, invocar o nome do Senhor para que Ele te livre também de todas as distrações, né? É gato que mia, cachorro que late, né? É criança que cai, uma série de coisas, é fome que bate, é sede que é na cozinha, né? Olha, separa esse tempo agora para estar aqui junto conosco para ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, o que hoje o Senhor quer falar conosco é uma coisa extremamente importante. Nós que estamos aqui, nós já fomos ajudados por esse ambiente maravilhoso, cantando esses hinos, né? Realmente nós somos transportados para as regiões celestiais. Ah, irmãos, eu me senti no céu, né? Ali cantando da bondade de Deus, declarando para Ele que eu amo e que Ele está sempre conosco. Eu quero viver nessa bondade, né? Muitas coisas maravilhosas o Senhor tem feito. Como diz esse hino, Ele é tão bom. É bom demais. Aleluia. Bom, o tema da nossa comunhão hoje é Mateus capítulo 13, os filhos do reino. Os filhos do reino. Então eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos juntos Mateus capítulo 13, versículo 38, ok? São vários versículos, mas eu quero primeiro ler esse daqui com vocês, amém? Mateus capítulo 13, versículo 38, ok? Aqui Jesus começa a explicar uma parábola, que é a parábola do joio e do trigo, e nós vamos entrar nesse versículo, porque aí está o tema da nossa comunhão, amém? Jesus explica que o campo, vamos ler juntos? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Uau! Olha lá, vamos de novo? O campo é um mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio, os filhos do maligno. Muito bem. Então agora eu quero ler a parábola para vocês, vocês entenderam ali, que os filhos, a boa semente são os filhos do reino, e daí vem o tema da nossa comunhão. Então voltando para a parábola, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, eu vou ler para vocês. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente, filhos do reino, no seu campo, ok? Mas, enquanto os homens dormiam, veio... está na RA, né? Ok, eu estou lendo na NA, pode ser? Amém. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Enquanto as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Continuando, o dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meio do celeiro. Amém?
Bom, então aqui essa é a parábola do trigo e do joio. Eu sei que muitos de vocês conhecem, mas talvez alguns não conheçam. Então, quis ler para vocês, tá bom? Mateus capítulo 13, nós entramos nessa passagem semana passada, baseado nas comunhões, né, que o nosso irmão Pedro ele tem compartilhado. Ele compartilhou Mateus capítulo 13, falou da parábola do semeador e agora da parábola do trigo e do joio. Na semana passada nós vimos a importância de nós retermos a palavra. Reter a palavra. Depois nós vimos reter a palavra, crescer e, terceiro lugar, frutificar. Então, o problema é quando nós não retemos a palavra. Reter a palavra, que a palavra entre e penetre no nosso coração, está relacionado a crer. Crer na palavra, receber a palavra, e quando você crê nessa palavra, você recebe essa palavra, você retém essa palavra ela cresce e ela frutifica. Tudo começa com esse primeiro passo, é você receber a palavra. Irmãos, se você não abrir o seu coração para receber a palavra, tenha certeza de uma coisa: nada vai acontecer. Não vai acontecer nada. Você pode vir aqui na reunião, pode ouvir, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, né? Quem souber que conte outro. Não, assim, não vai acontecer nada. E é isso que acontecia com aquelas pessoas. Então, o que aconteceu em Mateus capítulo 13? Tá? Aquele momento foi o momento da rejeição. Foi o momento onde a religião, onde os religiosos, eles declararam para Jesus: Jesus, nós não queremos você. Nós não queremos saber de você. Para nós, Jesus, é como se eles estivessem dizendo: Jesus, para nós, você é uma praga. Jesus, para nós, você é o demônio. E não só, isso não é uma maneira de dizer, realmente eles falaram isso. Falaram: Jesus, você é o Beelzebu. Você é o rei dos demônios, você é o maioral, você é o senhor das moscas. Então, isso mostra a extrema rejeição. E naquele momento, inclusive, eles começaram a planejar como matar Jesus. Então, isso mostra a rejeição. E nesse momento de extrema rejeição do povo judeu, e especialmente dos religiosos, Jesus ele conta essa parábola do semeador. E nessa parábola do semeador, ele fala que a semente é a palavra do reino. E Jesus, aqui na verdade essa é a primeira parábola em Mateus que Jesus conta. E repetindo aqui para os irmãos, né? Parábola, tá? Não é simplesmente histórias que Jesus contava. Jesus estava contando historinhas, ou Jesus contava uma história porque era a maneira deles entenderem o que ele queria dizer, porque quando a gente conta história, as pessoas entendem melhor. Isso é verdade também, tá? A melhor maneira de você explicar, às vezes, transmitir algo para alguém, é contar uma história, né? A Bíblia está cheia de histórias. Mas aqui, parábola, é uma palavra que significa comparar. A comparação. Coloca aqui, você compara. E Jesus usava parábolas para confrontar os religiosos, aqueles que eram opositores a ele. Então, quando Jesus contava uma parábola, a parábola sempre incomodava os opositores. Mas, por outro lado, toda parábola, ela consolava e confortava os seguidores de Jesus. Amém? Então, quando ele conta essa parábola de um semeador que sai para semear, né, e conta, uma caiu na beira do caminho, outra caiu no solo rochoso, outra caiu entre os espinhos, né? À medida que Jesus falava, aqueles opositores, eles se sentiam
identificados. Falaram assim, acho que ele está falando de mim. E eles começavam, não, eu não sou esse. Eles começavam a razoar, a argumentar, eles começavam a se encher ainda de raiva, porque eles ficavam incomodados com o que Jesus falava. Mas, por outro lado, quando Jesus falou que tinha uma boa terra, que reteve a palavra, que creu, que recebeu, essa palavra neles cresceu, frutificou, a 30, 60, 100 por um. Os seguidores de Jesus vibravam. Esse sou eu, amém. É isso aí que está acontecendo comigo, né? Então, a parábola, ela tinha sempre esse sentido. E nós vamos falar hoje, tá? Guardem isso. E espero que o Senhor me use para falar, que seja o Senhor falando, amém? E que vocês tenham ouvidos para ouvir, amém? Se você tiver ouvidos para ouvir, essa palavra vai causar um efeito no seu coração e na sua vida, amém? Mas, e por isso, né, eu até quero ler essa passagem para vocês. Vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 23. Mateus 13, 23. Que tal vocês lerem comigo? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. O que acontece com ele? Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Olha só, um outro versículo. Versículo 16. Vamos lá. Bem-aventurados, porém. Por quê? Que mais? Porque ouvem. Ei. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Ó Senhor Jesus. Muito bem. Então, a nossa comunhão hoje nós vamos dividir em duas partes. A parte negativa e a parte positiva. Do lado negativo, nós vamos falar sobre a religião. Ok? Lado negativo, a religião. No lado positivo, nós vamos falar sobre a influência do reino. Amém? Do lado negativo, a religião. Do lado positivo, a influência do reino. Então, do lado negativo, como nós vimos, tinham esses religiosos, esses opositores, tá? Jesus, então, quando começa essa parábola, a partir do versículo 24, Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante. É isso mesmo? Amém. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E aqui existe essa palavra semelhante. Algo que é semelhante não é a mesma coisa. Parece. E esse semelhante, aqui Jesus começa a mostrar o seguinte: que existe uma coisa que parece com o reino, mas não é o reino. Existe uma aparência do reino, mas não é o reino. E daqui para frente, né, vamos ter mais 6 parábolas, e todas essas parábolas, Jesus ele vai usar esse termo. O reino é semelhante a, se parece. Sabe aquela coisa? Parece, mas não é? Denorex. Esse é do nosso tempo, hein? Essa é antiga, né? Os mais novos aqui, né? Todo mundo tem menos de 30 anos, né? Então, aqui ninguém conhece isso. Mas parece, mas não é. Isso é religião. A palavra religião é uma palavra aparentemente boa, né? A religião, né? Vem do latim, religare e tal, mas a religião, ela, na verdade, ela atrapalha. A religião, ela é uma
complicação. A religião é um sistema, ok? É um sistema. A religião, ela supostamente é para ela ligar você com Deus. Mas a religião, no final das contas, é um sistema que envolve poder, política e um monte de coisas que, em vez de nos aproximar de Deus, nos afasta de Deus. A religião, ela se torna um tropeço. E o que aconteceu aqui, né, nesse contexto? Quem queria matar Jesus? Os bandidos? Quem queria matar Jesus? Os criminosos? Gente, nem os políticos queriam matar Jesus. Mas os principais sacerdotes, os religiosos, os escribas, os fariseus, eles queriam matar Jesus, porque a religião, no fim das contas, ela é contra Deus. E por isso o Senhor precisa abrir os nossos olhos para ver o que é religião e também para que nós não nos tornemos religiosos. Porque esse negócio de religião, vou falar para vocês, é pegajoso. A religião faz coisas para Deus, mas sem Deus. E aí mora o perigo. Nós fazermos coisas para Deus, mas sem Deus. E tudo que é feito sem Deus, Ele não aceita. E tudo aquilo que é feito sem Deus, no final das contas, se torna uma coisa extremamente negativa. O povo de Deus, né? O irmão Pedro ele começa compartilhando dessa maneira, né? Ele mostra que o povo de Israel, o povo chamado por Deus, Deus deu para eles, Deus queria fazer deles o seu povo. Transportou eles em asas de águia e lá deu para eles a lei. Só que o que eles fizeram? Eles transformaram a lei de Deus, eles pegaram, né, toda aquela a lei de Deus, e eles transformaram aquilo em algo que no final das contas afastava as pessoas de Deus. Aí você pode pensar, mas irmão, peraí, será que a lei de Deus pode ser usada contra Deus, né? Na verdade, desvirtuar o propósito? Sabem, quem, né, é advogado, nós temos um advogado aqui, né? Sabe, por um lado existe a lei, mas existe também o espírito da lei. Quer dizer, aquela lei ela foi feita com determinada intenção. Só que às vezes os caminhos vão tão tortuosos, né? Entendeu? Que a lei que era para fazer tal coisa acaba sendo usada para fazer uma coisa contrária ao que a intenção dela quando ela foi criada. Existem distorções, aí precisa ser corrigido. Então, o legislador tem uma intenção quando faz, tá certo? Mas às vezes isso pode ser desvirtuado. E aquela questão de você querer agradar a Deus e fazer as coisas se tornarem mais difíceis. Uma vez estava pregando evangelho, né? Uma família. É uma família numerosa, inclusive era uma família, né, bem, chama, de empresários, né? Lá em Piracicaba, anos atrás. Hoje, graças a Deus, né, os filhos se reúnem, pai mais ou menos. Mas aí, quando eu falei para ele, olha, a Bíblia diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e sua casa, você e sua casa. Eu falei, você precisa crer para ser salvo. Ele falou para mim assim, não acredito. Não pode ser tão simples. É só crer? Eu não acredito que só crer eu vou ser salvo. Eu falei, olha, está escrito aqui na Bíblia, ó. Creia no Senhor Jesus
e será salvo. Você e aqui toda a sua casa. Naquele dia ele teve muita dificuldade. Graças a Deus depois ele creu. Mas você vê, o ser humano, ele é complicado. E ele não consegue pensar que aquilo seja tão simples. Então, o que aconteceu no tempo de Jesus? No tempo de Jesus, tinha rabino, que era mestres, tinha uns mestres. Tinha fariseu, você sabe o que é fariseu? Tinha saduceu, tinha escriba, entendeu? Assim, tinha um monte de coisas, um monte de complicações. E essas pessoas, né, esses religiosos, com todas as suas complicações, eles colocavam sobre as pessoas um peso tão grande que as pessoas não conseguiam cumprir. Dá uma olhadinha lá, Mateus capítulo 23. Só para vocês, né, irem sintonizando. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Lá, versículo 2, ok? Na cadeira de Moisés sentaram os escribas e os fariseus, ok? Versículo 3. Façam tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem nas suas obras, ok? Versículo 4. O que eles fazem? Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros. Mas eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. É isso que os religiosos faziam. É isso que a religião faz. Ela impõe sobre pessoas um fardo pesado. E mantém as pessoas debaixo de condenação, frustração e sentindo: eu nunca consigo agradar a Deus, eu nunca vou conseguir cumprir todos os mandamentos. E se torna impossível. Vocês sabiam que esses, né, fariseus e todos eles inventaram um sistema. Olha só, gente, eu vou até procurar aqui para falar certinho para vocês. Eles inventaram um sistema, tá? E esse sistema religioso, compunha-se de 613 leis, mandamentos. Eles pegaram os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, tá? E eles criaram um código, tá? Eles pegaram todos os mandamentos que tinham lá, eles então mapearam e escreveram 613 leis. Então, quando Jesus estava aqui, Jesus se referia a isso, porque eles sabiam as 613, e dessas 613 mandamentos, tá? É chamado de mitzvot. Tinha 365 mandamentos negativos, quer dizer, não faça isso. Para cada dia do ano tinha um: não faça isso, não, 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 não. Tá? Olha só, 365 nãos, tá? Depois 248 afirmativos, né? Faça isso, faça isso, faça isso, né? E aí, para melhorar ainda, os rabinos, eles inventavam mais uns deles por conta, né? À medida que o tempo ia passando, eles davam uma atualizada. E aí você vê, se ler depois Mateus 23, você vai ver como que e eles faziam isso. Então eles atavam fardos pesados, e Jesus estava muito irado aqui e fala: ai deles, ai, 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 ai. Então o que a religião faz? Ela põe um peso. A religião, ela condena as pessoas. A religião, na verdade, mata. E os religiosos
eles acumulam tanta raiva, tanta ira contra aqueles que desobedecem. Então eles são assim fulminantes. E aí, não, você não está cumprindo esse mandamento. Existem algumas pessoas que são assim, elas ficam vigiando. Não, você está saindo da linha. Não, você não está cumprindo. Tal, tal. Então assim, vai cair um raio na sua cabeça. Quer dizer, são pessoas, esses vigilantes, a Bíblia chama esses de a patrulha sabática. Na verdade foi o Mauli que usou esse termo, né? Era uma patrulha, eles ficavam patrulhando, né, para atacar as pessoas. Religião é algo sem Deus. Mas aí surgiu uma pessoa contra a religião, que não seguia nada da religião. Surgiu João Batista. Aí João Batista veio, ele não vestia a roupa do sacerdote, ele não comia as comidas do sacerdote, ele clamava no deserto, ele não ia para o templo, ele fazia tudo contrário à religião, e ele então começou, vem aqui, se arrependam, encontre o caminho do Senhor e tal. Maravilhoso, irmãos, maravilhoso o que Deus usou João Batista para fazer, e João Batista então veio desfazer da religião. Só que o que aconteceu depois? Ele preparou o caminho do Senhor, mas quando o Senhor veio, em vez de ele deixar tudo e seguir o Senhor, o que ele fez? Formou uma nova religião. E uma nova religião que concorria com Jesus. E começou a criar partidos e disputas entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista. E quando chegou lá no capítulo 11 de Mateus, João Batista estava preso e ele mandou os discípulos dele perguntar para Jesus: Jesus, é você que ia vir mesmo? Ou nós vamos ter que esperar outro? Olha só, o homem que viu o céu aberto, viu o Espírito descer, o que ouviu a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, agora manda os seus discípulos perguntar para Jesus: Jesus, é você mesmo? O que aconteceu, irmãos? Olha só, o perigo da religião, o perigo da religiosidade. E você e eu estamos sujeitos a isso. Nós podemos ter começado muito bem a nossa vida com o Senhor, mas com o tempo, nós nos tornamos religiosos. Aí nós começamos a fazer coisas para Deus, mas sem Deus. Aí eu faço por costume, eu faço por tradição, mas sem a realidade. Quase todas as manhãs, né? Com o Zé, com o Romildo, nós temos uma videochamada, né? De oração, comunhão, né? Uma videoacordada. Porque às vezes o Romildo vai dormir de madrugada, acorda cedo, e ele falou assim: ô irmão, ninguém merece hoje essa chuvinha aqui, queria dormir mais, né? Mas a gente liga lá e vamos orar, e vamos ter comunhão. E aí, ele falou uma coisa, né? Irmão, eu lembro que no início, né, da minha vida com o Senhor, nos primeiros anos, eu ficava ali conversando com o Senhor Jesus, aquela comunhão, assim, igual, né, namorado, e chegava o tempo, eu até perdi a hora do trabalho, porque tinha tanto prazer em ficar ali conversando com o Senhor, né? Agora parece que com o passar do tempo, a gente acaba perdendo algumas dessas experiências. E por isso muitas vezes a gente tem que falar: Senhor, faz-me voltar ao primeiro amor. Faz-me voltar àquela comunhão doce com o Senhor. Como disse Davi, acho que é Salmo 51, devolve-me
o gozo da salvação? Restitui-me a alegria da tua salvação? Então, em algum momento a gente acaba perdendo essa doçura, esse frescor. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer nos trazer de volta a comunhão com Ele. Não importam as demais coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos restaurar o nosso relacionamento com Deus. Isso é o que mais importa. Não é cumprir regras, não é cumprir leis, não é cumprir mandamentos, não é cumprir tradição. O importante é, eu estou me relacionando com o Senhor, eu estou tocando o Senhor ou não. Você pode vir, não faltar nenhuma reunião. Não estou falando que é para faltar da reunião. É melhor você estar na reunião, tá? Mas, eu posso vir, eu posso cantar, mas posso estar cantando com o meu coração longe de Deus. O que o Senhor disse? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, eu não aceito. Eu sei que eu tenho mais prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a minha palavra, enquanto que se medite na minha palavra, enquanto que se ouça a minha palavra. Irmãos, nós precisamos ir diante do Senhor, falar: Senhor Jesus, eu quero sair de toda religiosidade. Eu não quero ser um religioso, mas eu quero ser alguém que tem um relacionamento contigo. Amém? Vamos orar para o Senhor. Você vai diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero ser seu amigo. Quero conversar contigo. Quero caminhar contigo. Quero te amar. Quero sentir a alegria, o gozo da sua salvação. Eu quero andar com o Senhor. Amém? Durante, você vê, mesmo naquele tempo ali de Jesus, nos anos que Jesus estava na terra, surgiu os antirreligiosos, João Batista, e rapidinho já se tornou uma religião. E ao longo da história, isso também foi acontecendo. Ao longo da história da igreja, foram havendo desvios, deterioração, criados sistemas. Alguém disse o seguinte, que o cristianismo nasceu como uma comunidade na Judéia. Se tornou uma filosofia quando chegou na Grécia. Se tornou um poder quando chegou em Roma. Se tornou uma cultura quando alcançou toda a Europa. E aí você vê, nesse contexto ali de Roma e Europa, tinham as cruzadas. Tinham aqueles cavaleiros, eles saíam matando os infiéis, em nome de Deus. Matavam pessoas, crianças e inocentes, não, porque vocês não creem na cruz de Cristo, então vão matar vocês. Olha só, que ponto que se chegou. Isso faz a religião. Esses dias, assistindo alguns documentários sobre a Segunda Guerra, sobre Hitler. Gente, que ponto que chegou. De eles, pessoas religiosas, tá? Então, a religião, no final das contas, ela faz com que você tenha um ódio, uma intolerância ao que é diferente. E chegavam a esse ponto. E você acredita que uma das crenças deles eram:
Nós vamos matar os judeus, porque eles mataram Jesus. Vamos castigar eles. Então, olha só como certos conceitos te dão uma base para você fazer uma maldade. Então, a religião, a religião parece uma coisa boa, sabe? Mas no final das contas, a religião, ela te desvia. E no fim você está fazendo uma coisa totalmente contrária àquilo que Deus quer que você faça. Isso é religião. Por isso, irmãos, nós vamos estar assim, assustados e temerosos de nos tornarmos religiosos. Lá no início, né, Romeu, nós cantávamos que nós não queríamos religião, né? Cultos aos domingos para nós nunca haverá. Todo dia comungamos para caminhar. Nós amamos a vida da igreja, comendo, respirando, bebendo Jesus. Que bom ouvir os tais, ó Senhor Jesus. Amém! Os religiosos não cessavam de importunar Jesus e de testá-lo, né? Com suas filosofias e teológicos porquês, né? É isso aí. Irmãos, nós precisamos estar assustados com a religião. Então, a religião é um perigo, porque ela é um engano, porque ela é muito próxima da verdade, muito próximo. E isso faz com que a gente se confunda. O Senhor hoje quer nos trazer de volta à simplicidade. Amém? E lá na França tinham dois grupos, né? Dois grupos de pessoas. Tinha um que eram os albigenses, né? Que era de Albi, por isso é albigenses. E tinha outro grupo, outra região, que era dos valdenses. E os albigenses, então, o que eles fizeram? Só deixa eu terminar aquela frase. Vamos voltar aqui, ó. O cristianismo começou numa comunidade na Judeia. Quando chegou na Grécia, se tornou uma filosofia. Quando chegou em Roma, se tornou um poder. Quando chegou na Europa, se tornou uma cultura. E quando chegou nos Estados Unidos, se tornou um negócio. Senhor Jesus. Mas é isso, né? Fizeram um comércio da fé. Mas lá tinham os valdenses e os albigenses. O que os albigenses fizeram? Eles começaram a denunciar a corrupção, o pecado, a venda de indulgências, todo aquele desvio. E por conta disso, o poder da igreja começou a persegui-los e matá-los. E eles se levantaram protestando, né? Por isso vem a palavra protestantes. Mas os valdenses fizeram algo diferente. O que os valdenses fizeram? Eles faziam cópias das escrituras e divulgavam a palavra. Eles levavam a palavra de Deus para as pessoas de maneira escondida, porque era proibido ler a Bíblia. Era proibido ler a Bíblia. Era proibido ter a Bíblia. Então eles faziam cópias de trechos da Bíblia e divulgavam e levavam para as pessoas. Então eles estavam influenciando, divulgando a palavra. Esses eram os valdenses. Irmãos, e nós precisamos ir por esse caminho. Não o caminho da briga, não o caminho da contestação, não o caminho da discussão, da teologia. Não, nós temos que ir pelo caminho de ministrar a vida, de compartilhar a palavra, de fluir a vida, amém? De orar pelas pessoas. Posso orar por você, abençoar a vida das pessoas. Esse é o caminho que nós temos que ir, que era o caminho dos valdenses. Tanto é que lá, quando
os discípulos de João foram perguntar para Jesus: Jesus, é você ou nós temos que esperar outro? Sabe o que Jesus fez? Jesus, ele não ficou assim, sim, de acordo com as escrituras, sou eu, tá? Você, João Batista, foi só o precursor, também está lá na Bíblia, tal. Ele não começou a explicar as profecias, a teologia, não. Ele só falou assim para... Olha, isso aí, obrigado. Então Jesus lhes respondeu: voltem, anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. O que dá? Os cegos vêm, os coxos, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Preciso dizer mais alguma coisa? Você tem alguma dúvida? É eu ou não é eu? Ele não precisou brigar, não precisou protestar, não precisou argumentar. Jesus só fez uma coisa: mostrou os frutos. Amém? Então é isso, irmãos. Nós não precisamos brigar, nós só temos que ter uma atitude. Vamos orar pelas pessoas. Vamos cuidar delas através da rede, né, de cuidados, da oração. Graças ao Senhor, agora muitos irmãos mais irmãos pegaram o encargo de orar pelas pessoas, de também atender e apacentar essas pessoas. Então, é isso que nós temos que fazer. Amém? Muito bem. Não pensei que ia demorar tanto, mas aqui terminamos o lado negativo. O primeiro ponto é a religião. Desculpe estender bastante tempo, mas essa questão, especialmente nós, que temos mais tempo no Senhor, né, na vida da igreja, nós precisamos ser alertados, iluminados, para não nos tornarmos religiosos. O religioso, ele se preocupa em fazer do jeito certo, mas sem se preocupar em que Deus esteja ali ou que tenha a realidade daquilo. Amém? Senhor Jesus, ele se preocupa mais com a aparência. Mas agora, vamos ao lado positivo. Senhor Jesus, vamos aqui para o lado positivo. O que aconteceu com esse... Olha só que interessante. Nós vamos lá já para a interpretação, né? Mateus capítulo 13... versículo 37. Os discípulos pediram que Jesus explicara. No versículo 37, então, Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Existe uma boa semente. E aí ele diz: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Lá na parábola do semeador, a semente era a palavra do reino. Mas aqui, a semente não é a palavra. Estão acompanhando? Aqui, o que é a semente? São os filhos. São as pessoas. Então, quem é semente aqui? Quem é semente aqui? Nós somos os filhos do reino. Nós somos a semente. Nós somos a boa semente. Nós somos filhos do reino. E, por outro lado, existe outra semente, que é o joio, que são os filhos do maligno. E aqui é interessante, por quê? Porque esse homem, né, ele semeia a semente no mundo. O Senhor, ele nos coloca no mundo. Ele não nos coloca num vaso de cristal, numa redoma. O povo
de Deus no Antigo Testamento, ele sempre chamava de vinha, né? A minha vinha. Então, a vinha, ela está limitada. Esse aqui é a minha vinha, é o meu jardim, aqui é o meu povo. Mas no nosso caso, o Senhor não nos coloca num cercadinho. Então, primeira coisa, irmãos, os filhos do reino, o Pai semeia no mundo. E ali no mundo tem filhos do maligno. Nós convivemos com joio. Nós convivemos com os filhos do maligno. Os filhos do maligno e nós estamos, ó, lado a lado. Tem algum joio no seu trabalho? O seu, o seu, graças a Deus, né? Só trabalha com os irmãos, né? Agora, tem joio na vizinhança? Tem joio na vizinhança? Tem joio na vizinhança. A gente se relaciona com pessoas que são filhos do maligno? Sim. Nós gostaríamos de que isso não acontecesse. A gente gostaria de estar só entre os irmãos. Oh, coisa boa, só entre os irmãos, que coisa maravilhosa, né? E aí, justamente eles perguntam, patrão, né? Meu senhor, patrão, quer que a gente tire? O que o senhor falou? Não, 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 não. Não tira, não. Você já orou para o senhor tirar alguém de perto de você? Pelas risadas não precisa nem falar mais nada, né? Nunca ouviu, né? Nunca ouviu. Às vezes a gente fala, Senhor. Um irmão uma vez brincou, falou, Senhor, o senhor tira ele ou quer que eu mande ele para você? A gente gostaria que alguns não estivessem, mas Deus permite o joio. Por quê, irmãos? Porque Deus quer que nós nos tornemos influência. O Senhor não nos tira do mundo, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Para quê? Para influenciarmos. O Senhor nos colocou no mundo para que nós influenciemos os outros, ok? Então, agora que eu estou no mundo, tá certo? Claro, existe um perigo. O perigo que eu possa me contaminar com o mundo. Apesar de eu ser hoje um filho do reino, eu posso, nessa convivência com o joio, né, também ser afetado. Então, eu preciso me fortalecer no Senhor, para que eu continue sendo uma influência do reino. Amém? Muito bem. Como que eu posso me tornar verdadeiramente, não só por nascimento, por novo nascimento, mas realmente me tornar um influenciador do reino? Número 1. Guardem bem isso daqui, ó, tá? Ó. Número 1. Você como filho do reino. Como um filho do reino. Um filho do reino é uma semente. É uma semente que tem vida. Okay? Como filho do reino, é filho do rei, e sou um filho do reino, eu preciso me parecer mais com Jesus. Amém? Você precisa cada dia mais ser parecido com Jesus. Você precisa se tornar a imagem do seu Criador, a imagem do nosso Redentor. Por isso nós estamos sendo transformados de glória em glória. Estamos sendo conformados à imagem do seu Filho, aquele que nos criou. Então, nós não podemos perder isso de mente. A religião é como um macaco imitando um ser humano.
Já viu um macaco imitando gente? Ele vai bem até um certo ponto, mas depois só faz macaquice, né? Agora, o Senhor está nos transformando para que a gente se pareça cada dia mais com Ele. Esse é um filho do reino que está semeado no mundo. A religião não consegue trabalhar aqui dentro. A religião, ela faz um trabalho de fora para dentro. Ela faz você por fora ser parecido. Mas a obra de Deus é uma obra de dentro para fora. É a experiência do ovo. O ovo, quando quebra de fora para dentro, é morte. O ovo, quando quebra de dentro para fora, é vida. Amém? O ovo que quebra de fora para dentro vira ovo frito. Ok? Mas o ovo que quebra de dentro para fora é porque uma vida nasceu dali. Ali nasceu um ser vivo, nasceu uma tartaruga, nasceu um passarinho, nasceu uma galinha, nasceu um franguinho, né? Quer dizer, a vida, ela transforma de dentro para fora. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, Ele quer nos transformar de dentro para fora. A religião faz só o exterior, né? Em alguns lugares, tá com o cabelo comprido, né? Tá usando saia, né? Entendeu? Assim, a religião, ela se preocupa e mede as pessoas pelo exterior, mas ela não trata com a cobiça, com a inveja, com o orgulho. A religião não faz isso, mas Jesus faz. Ele nos transforma de dentro para fora. Amém? Gente, uma das coisas mais difíceis da vida é mudar. Tem gente que diz: ninguém muda e ninguém muda ninguém. Já ouviu falar isso aí? As pessoas falarem? Hã? Ah, o Curi também fala isso, né? Ó, ninguém muda ninguém e ninguém consegue mudar nada. Em parte, é verdade, é muito difícil mudar. Acho que humanamente falando, não dá para mudar. É, né? Olha só. Mas o que o Senhor quer fazer conosco é uma transformação. Esses dias eu vi uma coisa interessante. Diz que muitas pessoas, assim, centenas de milhares de pessoas todos os anos chegam a fazer uma ponte de safena, né? Sabe quando entope a veia, né? Entupiu lá o gozão, eles têm que fazer uma ponte, né? Ponte safena, porque está entupido ali, não tem mais o que fazer. E se não desentupir, você morre, né? Na verdade, muitos têm infarta e aí vai lá e aí faz a ponte safena. Alguns sobrevivem, alguns não. Mas muita gente passa por essa experiência, tá? E olha só que interessante, diz que toda vez que alguém passa por a cirurgia, ele escapou da morte, certo? Ó, passou raspando. E aí o que o cardiologista fala para ele? Amigão, ó, faz exercício, maneira na comida, come comida saudável, faz exercício e tal, porque aqui você escapou, ó, por um triz. Mas se você continuar nessa vida, se você continuar fumando, bebendo, né? Quando isso aí, ó, você já era. Uma pessoa que bateu na porta da morte ali, né? Escapou por um triz. O que você pensa? Depois dali, ela vai mudar. Vai fazer exercício, vai comer comida saudável, só frutinha, nada de. Os primeiros dias, né? E sabe o que esse estudo mostrou, gente?
98% das pessoas não mudam. Só 2% das pessoas mudam. Olha, é o seguinte: ou você muda, ou você morre. Mas uma maneira de ver se nós estamos sendo religiosos ou não é que o Senhor tem podido nos transformar. Se o Senhor tem crescido em nós e nós temos sido transformados, é porque nós estamos tendo uma experiência real com Ele. Mas se a gente não muda, quer dizer que não pode ser que nós estejamos sendo bons religiosos. E como bons religiosos, nós podemos até ser, tá, joio. Tudo bem, o joio é filho do maligno, doutrinariamente isso não é possível, mas nós podemos ser joio. E aí, olha só que interessante, no espanhol, né, a palavra joio, não existe a palavra joio. Joio em espanhol se chama cisanha. E aí eu comentei, né, hoje de manhã aí com o Romildo e o Zé falou assim, mas isso aí tem no português. E, gente, a palavra joio no grego, sabe como é que é a palavra joio no grego? Cisanha. A palavra grega para joio é cisanha. E essa palavra existe em português. E se chama cisânia. Ó, igreja é cultura, né? E cisânia, tá? Ela justamente tem a ver com joio, tá ok? Ok? Mas num sentido figurado, tá? Cisânia é ruptura, falta de harmonia, desavença, rixa e discórdia. E no espanhol, essa frase é assim, ó. Aquela pessoa é ciçanheira, que é uma pessoa que causa intriga. Já viram alguém assim? Que causa intriga. Ela gosta de causar confusão. Ela vai em um e fala mal do outro. Vai e dispõe. Olha, você viu o que o Paulo falou de você? Você está sabendo o que o Paulo falou de você? Entendeu? Isso é o quê? Causar intriga. É o joio, né? É cisanha. Causa falta de harmonia. Irmãos, nós somos uma família, estamos na igreja e toda convivência tem as suas situações, né? Não é verdade? Mas, e às vezes tem confusões entre nós. Mas, nós precisamos tomar esse cuidado para não ser um joio, uma ciçânia. Alguém que causa confusão. Não, nós temos que ser pacificadores. Amém? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos do reino. Serão chamados filhos de Deus. Alguém que é pacificador é um filho de Deus, um filho do reino. Quando alguém, né, trazer alguma situação para a gente, vamos tentar ver o outro lado. Pode ser que o Daniel fez isso, mas acho que talvez porque ele está passando alguma outra situação, né? Vamos ter misericórdia dele. Talvez ele está precisando de ajuda. Vamos lá, vamos ajudar ele. Amém? Então, nós precisamos ser aqueles que
que ajudam, né, a promover a harmonia. Irmãos, e para isso, ok? E concluindo a nossa comunhão aqui, eu quero deixar para vocês duas coisas para ajudar a fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Amém? Porque somente a convivência, o relacionamento com Deus, relacionamento direto com Deus, vai nos livrar disso. E aí nós não vamos ser joio na experiência. Amém? Nós vamos ser trigo. Amém? Então, 2 conselhos para fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor. Número 1, dialogue com Deus. Converse com Ele. Eu não vou usar o termo oração, porque talvez você pode levar isso para o lado religioso. Tá ok? Mas eu quero usar o termo dialogar. Conversar com Deus. Conversa mesmo. Conversar como um amigo. Para Senhor Jesus, amém. Hoje, obrigado Jesus, acordei, né? Tem um dia aqui difícil, tem isso aqui, tal, vamos conversar. Mas conversa com ele. Existe um irmão do passado, né? O irmão Lawrence, né? Ele escreveu um livro chamado Praticando a Presença de Deus. E ele era um irmão que ele praticava o orar sem cessar. Porque não é que ele tinha um tempo com Deus de manhã e depois, tchau Deus, agora eu vou viver minha vida. Vou fazer minhas coisas aqui, amanhã a gente se encontra de novo. Não. Ele ia conversando com Deus, em tudo que ele fazia, né? Ele ia tendo comunhão com Deus, conversando, se abrindo, falando das suas dificuldades, né? Dos seus problemas, das coisas que estavam acontecendo e tal. Ele praticava andar na presença de Deus. O invocar o nome do Senhor durante o dia. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Senhor Jesus, estou precisando vender aqui, Jesus, está difícil de vender aqui, né? E tal, Senhor, tal. Você vai conversando com o Senhor, vai dialogando. Então, nós vamos fortalecer esse relacionamento com Ele. Até mesmo dúvidas que você tenha. O que os discípulos fizeram aqui para Jesus explicar essa parábola? Talvez Jesus não ia explicar, né? Mas ele fala, ô Jesus, a gente não entendeu. Explica para nós essa parte aqui, não deu para entender. Aí Jesus explicou. Aí você fala com ele explica, ele instrui, ele revela. Quando a gente vai tomar alguma decisão, irmão, se a gente tomasse decisões conversando com Deus, a gente dava bem menos cabeçada. Fala sério, né? Senhor, isso aqui, eu vou fazer, não vou fazer, vai, não vai, tal. Senhor Jesus, né? Às vezes parece que você não escuta o Senhor. Calma. Por que eu não escuto o Senhor? Porque tem muitas vozes. Né? Tem muitas vozes, tem muito barulho. Então, às vezes você precisa se aquietar. Você quer que o Senhor grite, né? Você está cheio de vozes aí. Senhor, fala comigo. Senhor, não estou te ouvindo. Mas também, com esse barulheira toda aí, como é que você vai me ouvir? Quieta. Então, no dia a dia você conversa com o Senhor, mas às vezes você tem que dar uma acalmada. Para, esvazia, Senhor Jesus. Hã? Amém, Senhor Jesus. Vai lá, aquieta. Aquieta, ó, minha aflição, né? Vai aquietando, aquieta minha alma. Aí o Senhor vai falar com você. Amém? Número 2, para fortalecer o seu relacionamento com Deus. Amém?
medite na palavra. Medita na palavra. Não só leia a Bíblia, mas pega um versículo, o versículo do dia, o versículo do elemento diário, um salmo, né, sabe? E medita. Conversa com o Senhor sobre aquele versículo, aquela palavra e tal. Olha só, Jó 23:12, tá bom? Só um versículo rapidinho. Jó 23:12. Esse versículo, não sei se tem aí a NVI, né? Se tiver, é que também está pedindo muito, né? Mas Jó 23:12 diz assim. Apareceu lá? Vai aparecer também. Bom, então se não aparece, nós procuramos aqui. Jó 23:12. Amém. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Não tem NVI aí, né? Vê se tiver. NVI é a nova versão internacional. É maravilhosa. Assim, a gente vê também outras versões da Bíblia. A IRA, não. Pode falar. Amém. Muito bem, irmã. Essa é a King James, né? Excelente. E tá igual que a NVI. Olha lá, agora eles acharam, né? Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Vamos ler juntos, irmãos? Amém? Vamos lá. Não. Irmãos, quando você estiver comendo o seu filãozinho quentinho, não só de filão viverá o homem, mas o quê? Da palavra. Nós precisamos valorizar a palavra mais que o pão nosso de cada dia. Esse é o nosso pão, esse é o nosso alimento. Medite na palavra do Senhor. Salmo 1. Vai lá, Romildo. Meu homem. Amém. Amém. Antes o seu prazer está o quê? Na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, não só leia a Bíblia de maneira religiosa, mas coma da palavra, medite nela, deixe que Deus fale com você através dela. Amém? E aí, nós vamos, Senhor Jesus, viver tudo aquilo que o Senhor quer. Concluir com 3 palavrinhas para você: amar a Deus, amar o próximo e se tornar influência. Você viver isso, você praticou toda a lei, todos os mandamentos. Quando perguntaram para Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Vamos ver se Jesus sabe os 613. Jesus falou assim, filhão, é o seguinte, ó, ama a Deus acima de todas as coisas, ama o próximo, igualzinho a esse, ó, ama o próximo com você mesmo, e tá tudo certo. Você cumpre toda a lei, todos os mandamentos. Então, o nosso Deus é simples. A religião complica, mas o nosso Jesus é simples. Ame a Deus, tenha um relacionamento com Ele, ame o próximo, não seja joio, não seja ciçânia, ame o próximo, ame os irmãos, entenda os irmãos, compreenda os irmãos. Amém? E, número 3, você está no mundo, seja influência. Amém? Estamos aqui para influenciar o mundo, influenciar as pessoas, para trazer a cultura do reino para esse mundo. Amém? Senhor Jesus, vamos concluir com oração? Amém? Irmãos, me desculpe por estender tanto tempo.
Eu sei que quando a gente fala muito, vocês absorvem pouco, tá? Eu sei, irmãos, mas é, era muito importante a gente pegar todos esses pontos, que o Senhor possa ter falado com você, falado ao seu coração, que essa palavra possa crescer e possa frutificar. Amém? Senhor Jesus, que tal nós fizermos algo diferente aqui? A gente sempre chama um irmão para orar. Pode ser um casal que venha orar aqui na frente? Amém? Algum casal quer vir aqui orar? Amém? Olha lá, o Itamar já levantou. O Itamar e a Michele, bem, conclua essa reunião com oração. Amém? Amanhã, 9 horas, estamos aqui juntos para partir o pão. Amém.